Carlos sempre soube que trabalhar como vigilante noturno em um cemitério não era um emprego para qualquer um. Mas ele nunca foi do tipo que acreditava em histórias de assombração. Para ele, mortos eram apenas mortos. Quem deveria temer eram os vivos. Seu turno começava às 22 horas e terminava às 5 horas. O trabalho era simples: rondas a cada hora, verificar o portão principal e garantir que nenhum vândalo entrasse no cemitério. Ele já fazia isso há meses e nunca havia tido problemas, até aquela noite. 23 horas e 30 minutos. A primeira anomalia. A primeira ronda foi tranquila. Carlos percorreu as alamedas silenciosas, iluminando os túmulos com sua lanterna. O vento frio fazia as árvores se balançarem, lançando sombras disformes no chão de pedra. Quando voltou para a pequena guarita na entrada do cemitério, pegou seu café e começou a monitorar as câmeras de segurança. Tudo parecia normal, até que algo lhe chamou a atenção. Na tela, uma das câmeras mostrava um dos túmulos aberto. Carlos franziu a testa. Isso não era comum. Talvez alguém tivesse violado o local durante o dia e ele não havia percebido. Pegando seu rádio e a lanterna, foi até lá verificar. O túmulo pertencia a um homem chamado Miguel Duarte, falecido há quase 50 anos, mas não havia sinais de violação recente. A terra ao redor estava intacta. Ele achou estranho, mas decidiu ignorar. Talvez tivesse visto errado na câmera. Mal sabia ele que aquela era apenas a primeira anomalia da noite. 1 hora e 10 minutos. Vozes na escuridão. A segunda ronda começou tranquila, mas à medida que caminhava pelos corredores de lápides, Carlos começou a sentir um peso no ar, como se estivesse sendo observado. Parou por um momento, segurando a lanterna firme. Foi quando ouviu uma voz fraca, quase um sussurro. Ei, você pode me ajudar? Carlos girou nos calcanhares, apontando a lanterna em todas as direções. Nada, apenas o som do vento passando pelas árvores. Ele respirou fundo. Talvez fosse apenas sua imaginação. Mas então ouviu novamente. Por favor, estou aqui. Dessa vez veio de trás dele. Ele girou rápido e sua lanterna iluminou algo que fez seu coração parar. Uma sombra, parada entre duas lápides. Ela não tinha rosto, apenas um buraco escuro onde deveriam estar os olhos. Carlos engoliu em seco, piscou por um segundo e a sombra desapareceu. 02:45. A lápide rachada. Carlos voltou para a guarita suando frio. Pensou em ligar para seu supervisor e dizer que algo estava estranho, mas hesitou. Ele não queria parecer um louco. Decidiu verificar novamente as câmeras. Quando abriu o monitor, seu sangue gelou. A câmera do túmulo de Paulo Miguel Duarte. Aquele que parecia aberto antes, agora mostrava algo novo. A lápide estava rachada. E pior, havia pegadas na terra, levando de dentro para fora. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que não havia pegadas ali antes. Pegou a lanterna e foi até o local novamente. Quando chegou, ficou parado, olhando para o túmulo. A rachadura estava lá. E então, ao lado da lápide, ele viu algo que quase o fez cair para trás. Um rastro de arranhões na pedra, como se algo tivesse tentado sair dali. O rádio em seu cinto chiou de repente. Carlos. Seu coração quase saltou pela boca. Era uma voz arrastada e fria. Ele levou o rádio à boca com as mãos tremendo. Que? Quem tá falando? A resposta veio imediatamente. Você já sabe. 03:30. O túmulo aberto. Carlos correu de volta para a guarita, trancando a porta atrás de si. Seu coração batia tão forte que ele achou que desmaiaria. Pegou seu celular para ligar para a polícia, mas a bateria, que estava em 70%, agora mostrava apenas 1%, antes de desligar sozinho. A estática voltou ao rádio.
Então, algo pior aconteceu. A porta da guarita tremeu. Alguém ou algo estava do lado de fora. Bam! A pancada foi tão forte que o vidro da janela trincou. Carlos pegou o cacetete e gritou: "Quem tá aí?" Silêncio. Ele foi até a janela com cautela, a lanterna tremendo em sua mão. Iluminou o lado de fora e viu. No meio do caminho de pedra, um homem estava de pé. Pálido, com roupas antigas e olhos fundos, sem vida. Carlos sentiu o estômago revirar, porque ele conhecia aquele rosto. Era Miguel Duarte. E ele estava sorrindo. 4 horas, o desaparecimento. O supervisor do cemitério chegou de manhã cedo, como de costume. Estranhou ao ver que a guarita estava vazia. Chamou por Carlos. Nenhuma resposta. Ao verificar as câmeras, seu rosto perdeu a cor. A última gravação mostrava Carlos dentro da guarita, aterrorizado. Ele olhava para a porta, segurando um cacetete. Então, lentamente, como se estivesse hipnotizado, ele abriu a porta e saiu. Depois disso, nada mais foi registrado. Carlos nunca foi encontrado. A única pista deixada para trás foi o rádio, caído no chão da guarita, repetindo uma última mensagem em estática: "Agora somos 2". Então Pedro era um homem tranquilo, acostumado a trabalhar sozinho durante as madrugadas. Há mais de 10 anos, ele era vigilante noturno em prédios comerciais, sempre trocando de posto conforme necessário. O trabalho não era difícil, apenas rondas de hora em hora, verificar câmeras e garantir que tudo estava seguro. Naquela noite, ele começaria em um novo local. Um edifício comercial abandonado há alguns meses após a falência da empresa que o ocupava. O prédio de 10 andares estava prestes a ser vendido e sua tarefa era simplesmente impedir invasões até que a papelada fosse resolvida. O pagamento era bom e o serviço parecia fácil. 0 horas, 0 minutos. Primeira ronda. Pedro pegou sua lanterna e começou a ronda pelo térreo. O silêncio no prédio era absoluto. Apenas o som dos próprios passos ecoava pelos corredores vazios. As salas estavam cobertas de poeira, móveis velhos e papéis espalhados por algumas mesas. Quando chegou ao fim do corredor, olhou para trás e sentiu um arrepio. Ele tinha certeza de que fechara a porta da recepção, mas agora ela estava entreaberta. Estranhando, voltou para fechá-la. O vento, talvez. 01h30. Segunda ronda, Pedro monitorava as câmeras na pequena sala de segurança. Nada fora do normal. Decidiu subir até o 2º andar para conferir as janelas. Enquanto caminhava pelo corredor, notou algo peculiar. Uma das salas de reunião tinha uma cadeira virada para a porta, como se alguém estivesse sentado ali, de costas. Ele não lembrava de ter visto aquilo antes. Engolindo em seco, entrou e iluminou a cadeira com a lanterna. Vazia. Apenas um velho blazer pendurado no encosto. Virou-se para sair e seu coração disparou. No vidro da sala que refletia o corredor, uma silhueta escura passou lentamente. Ele girou nos calcanhares e apontou a lanterna para o corredor. Nada. 02 horas e 45 minutos. Algo está errado. De volta à sala de segurança, Pedro se sentia inquieto. Decidiu revisar as gravações. Rebobinando o vídeo, pausou em um ponto que gelou seu sangue. No exato momento em que ele entrava na sala de reunião, uma figura escura, sem rosto, estava parada no corredor, olhando para ele. Mas ele não viu nada ao vivo. O estômago se revirou. Pedro aumentou o zoom na imagem. A figura era magra, alta e parecia se dissolver nas sombras. E então, lentamente, virou a cabeça em direção à câmera. 3 horas e 15 minutos. A voz. Pedro decidiu que era hora de sair dali. Pegou sua lanterna e rádio, caminhando apressado para a saída. Quando chegou ao térreo, sentiu um arrepio profundo. O vidro da porta principal estava completamente embaçado, como se alguém tivesse ficado respirando ali. Então,
Lentamente, palavras começaram a se formar no vidro, escritas por dedos invisíveis. Não vá embora. Pedro deu um passo para trás. O rádio em seu bolso chiou violentamente, estática preenchendo seus ouvidos. E no meio do ruído, uma voz fraca sussurrou: "Fique comigo." O rádio desligou sozinho. 3 horas e 30 minutos. O último aviso tremendo. Pedro correu para a sala de segurança e pegou seu celular para ligar para a central. Mas ao desbloquear a tela, todas as imagens da galeria haviam sido substituídas por uma única foto. Ele mesmo, dormindo. No mesmo momento, um estalo forte veio do teto, como se algo enorme tivesse caído no andar de cima. Ele não esperou mais. Saiu correndo. 4 horas. O fim. A polícia chegou meia hora depois, chamada pelo supervisor da empresa ao perceber que Pedro não atendia mais o rádio. Encontraram o carro dele ainda estacionado em frente ao prédio, mas ele não estava lá. As câmeras de segurança mostraram Pedro saindo correndo, apavorado, até a porta de entrada. Mas antes de conseguir sair, ele parou. Ficou imóvel por alguns segundos, e então, como se algo o puxasse de volta, ele deu meia volta e caminhou calmamente para dentro do prédio. O último frame mostrava apenas o corredor escuro, vazio, e o rádio ainda ligado, emitindo estática.